Estou aí com suco de uva concentrado, 2 limões cortados e o kefir de água que já fermentou. Então eu vou destampar o pote para mostrar, tem grãos boiando. Essa fermentação ficou por 3 dias, pois o meu intuito é que a fermentação consumisse bem o açúcar, ficasse mais ácido, para poder ir em direção a uma bebida frisante e não ficar parecendo um refrigerante. Eu queria mais acidez. Então eu vou começar preparando os sabores desse frisante, entre aspas, que eu vou estar utilizando. Eu vou utilizar aí 200 ml de um suco concentrado. Infelizmente esse suco que eu tinha à minha disposição, ele, além do suco de uva, ele também tinha maçã. Então isso atrapalha um pouco na questão de sabor e também de coloração. Então ele vai ficar um pouco mais turvo, mas era o que eu tinha à disposição para começar a experimentar essa receita. Eu nunca fiz essa receita, é a primeira vez. E em seguida eu vou espremer os limões, vou até utilizar o mesmo copo ali que eu estou espremendo, que eu medi o suco de uva. Eu vou usar o mesmo copo, nem vou lavá-lo, e vou espremer os limões para poder aproveitar tudo que está ali. E foram 2 limões Tahiti. Como eu disse, eu nunca fiz essa receita, é a primeira vez, então pode ser que não fique muito agradável, ou muito ácido, ou pouco ácido. Eu não sei como vai ser, mas o total do suco de limão deu 50 ml. Então 200 ml do suco de uva concentrado, ou um suco de uva integral, que seria o melhor, o ideal, 50 ml do suco de limão Tahiti, que eu utilizei, e agora eu vou completar aí com o kefir de água fermentada até chegar em um volume de 2 litros ou um pouco mais. Os grãos que estavam boiando, eles começaram a cair primeiro na peneira, então eu vou separar ali, pois no pote desse de vidro que eu estava fermentando, o volume de grãos está bem grande, então eu acho que não cabe todo nessa peneira plástica que eu estava utilizando. E eu vou ali virando, dá para notar que o líquido está bem claro, e eu não viro todo o líquido na peneira, pois no fundo normalmente se deposita algumas sujeirinhas de turbidez, então eu não verti todo o líquido fermentado. Um pouquinho, mais ou menos um dedo, eu deixei, e eu não vou misturar ali na parte que vai virar a bebida mesmo, que eu adicionei sabor. E depois eu pego uma colher e mexo bem para poder homogeneizar essa mistura do suco de uva, do limão e do kefir fermentado. Como esse kefir fermentado passou por 3 dias de fermentação, os grãos se desenvolveram, como eu mostrei ali, a cultura está bem bonita, então eu creio que consumiu bastante açúcar. O suco de uva, eu vou utilizar a garrafinha plástica para envasar, mas também vou utilizar garrafas de vidro com tampa, que eu utilizo uma rolhadora aí, um recravador para poder fechar, que é esse recravador bem simples. Esse que eu tenho já está bem velhinho, mas ali eu consigo fechar as garrafas com tampa. Eu não recomendo o uso de vidro, pois é perigoso explosão. Aqui é um teste, e dá para ver que eu também vou utilizar uma garrafa PET de plástico para poder ver se já tem pressão ou não. Como eu estava dizendo, essa bebida, o açúcar, na hora que eu adiciono o suco de uva, ele contém ali açúcares que vai continuar a fermentação e vai produzir o gás no interior da garrafa, para poder gerar a carbonatação que a gente quer, as bolinhas, o gás dissolvido. O limão não tem muito açúcar, ele vai trazer bastante acidez, e a intenção que eu quero é uma bebida frisante, que lembra um vinho, tem uma coisa mais ácida. Eu acho que também pode ficar muito interessante quem tiver à disposição uva verde, ou na verdade uva branca, ou o suco branco de uva, também seria interessante. Então ali eu mostrei a coagem, separei os grãos, e agora eu vou preparar uma nova fermentação. E eu não quero mais preparar 2 litros de bebida, pois é muito. Eu estou testando a receita, então eu vou preparar aí só o suficiente para manter o meu cultivo de kefir em dia. Então eu vou preparar 250 ml. Eu coloquei ali 250 ml de água filtrada. Como eu disse anteriormente, eu tenho um filtro de barro, então eu utilizo ele, mas poderia ser uma outra água mineral, ou simplesmente uma água da torneira que foi fervida e esfriada.
dissolvo bem o açúcar ali para garantir. Eu acabo agitando o pote e também utilizando a colher. Esse pote tá molhado porque eu tinha acabado de lavar ele para garantir também que não tinha nada. E dissolvido o açúcar, eu faço a adição dos grãos. Notem como está a cultura. O volume de grãos aí na peneira está muito grande, então eu vou retirar um pouco, passar para o becker, para o copo ali, para a jarra, para ficar mais fácil para tirar. E para continuar a minha cultura, o que eu vou fazer? Eu não vou pegar nem os maiores e nem os menores. Eu vou tentar pegar ali no vídeo uma média. Eu não quero grãos muito grandes e também nem muito pequenos, pois eu sei que para o avanço da cultura pode não ser muito interessante ter uma fermentação muito lenta ou muito rápida. Então eu tento pegar ali do meio para ser grãos do tamanho mais homogêneo, porque eu notei aí que conforme o kefir vai fermentando, vai se multiplicando muito, começa a ter grãos grandes como esse, um aglomerado, mas também começa a ter grãos bem pequenos e às vezes no fundo do pote, se a fermentação estiver muito intensa, forma como se fosse um farelo, pois ali está fermentando muito e está se fragmentando muito. Então eu tento tirar do meio para pegar uns tamanhos mais homogêneos. E para continuar a fermentação, eu utilizo essa tampa que tem um airlock adaptado, que eu já venho utilizando anteriormente, e para mim funciona bem. Então, tá aí, esse é o excedente de grãos dessa cultura. Eu retirei um pouco para fazer doação e o resto eu acabei tendo que descartar. Agora um envase. Na garrafa de vidro eu já envasei, simplesmente verti o líquido e depois utilizei a tampa ali, aquela rolhadora para poder fechar, ou recravador para poder fechar. E na garrafinha plástica é muito mais fácil, eu consegui gravar porque dava para fazer com uma mão. Então foi simplesmente verter o líquido na garrafa e depois fechá-la bem para garantir que a fermentação continue ali dentro, que o gás não vaze. Essa é uma garrafa PET de refrigerante reaproveitada, ela tem o fundo pentaloide, então ela suporta bem a pressão. Esse refrigerante originalmente ele tem bastante gás, então eu reaproveito essas garrafas aí e faço a higienização delas com água e sabão e limpo bem. Então tá aí preparado. Essa fermentação da minha cultura de kefir vai continuar e a bebida que eu preparei, agora eu vou deixar ela a temperatura ambiente até formar gás, formar pressão aí nessa garrafa de plástico e depois eu levo para a geladeira para poder gelar e tomar.